Já começou. Cadê o negócio aqui? Então, pessoal, uma das coisas que a gente tem que ver dessas duas doenças é que são duas doenças comumente zoonóticas. Eu ainda nem citei a doença, mas uma delas é qual? A brucelose canina. Deixa eu colocar a minha imagem aqui, que eu não sei ficar conversando, olhando pro nada, né? A brucelose canina, ela é transmitida por quem? Pela Brucella canis. Qual que transmite a do bovino? Vocês lembram o nome ou não? É a Brucella o quê? Brucella bovis? Ah, só que você quer que é bovis. A bovis não existe, é a Brucella abortus. Mas a dos cães é a Brucella canis. Ela é pequena, é um micro-organismo bem pequenininho. Aqui tem uma micrografia digital, né? Que a gente vê bonitinha. Ela tem esse formato coco bacilar, em forma de um bacilo. É uma bactéria gram-negativa e aeróbica. É aeróbico porque está lá na academia se exercitando todo santo dia? Não, é porque ela precisa de oxigênio para viver. Isso é uma descrição simples dessa doença, né? Diferente dessas outras gamas de bactéria que a gente tem da espécie Brucella, essa infecta um grupo reduzido de hospedeiros. Geralmente, a Brucella canis vai infectar quem? Os cães domésticos e os caninos selvagens. Quem são os caninos selvagens? O lobo-guará, graxaim ou cachorro do mato. E assim vai. Esses são os cães selvagens. Não pega comumente em humanos, mas pode sim infectar. Gato pode se infectar experimentalmente, mas a infecção atua de maneira transitória. Atua, causa os sinaizinhos ali e já some. Não é uma coisa que vai ficar no animal aquela infecção ali. Beleza? Isso é até bem tranquilo para a gente falar. Em humanos, as apresentações que podem ocorrer essa infecção vai ser em casos acidentais, como, por exemplo, uma mordida, o contato com mordida não, desculpa. O contato com secreções de animais em trabalho de parto, secreções vaginais, secreções seminais de animais infectados. Por isso que nós temos que sempre ter um cuidado que redobrado no caso do contato com essas secreções. Ah, mas o animal é sadio, não sei o quê. Muitas vezes o sinal clínico está inaparente ali, ele apresenta sinais inespecíficos e você não consegue correlacionar com essa doença. Entenderam isso? Parece que sim, né? Então, joia. E geralmente os humanos demonstram uma certa resistência a essa infecção. Aí a gente já fica um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas pode ocorrer infecções? Pode, a partir do momento que, se você, por exemplo, é uma pessoa imunocomprometida, teve alguma infecção, teve alguma doença que possa estar prejudicando mais ainda o seu sistema imune. Aí, essa resistência que ela é o quê? Riscada e você pode contrair a infecção. Isso em poucas palavras, né? Vamos dar continuidade. Do gênero Brucella, a gente vai ter diversas espécies, como, por exemplo, a abortus, que é comumente em quem? Do bovino. Essa pode transmitir para o cachorro também? Pode. O cachorro pode apresentar sinais clínicos? Pode. A gente tem que tomar muito cuidado nisso. Mas como essa disciplina a gente está tratando de cães e gatos, não vamos abordar a respeito da abortos nos cães. Mas a canis é a mais comum nos animais, né? A gente vai ter essa melitensis, que é comum em suínos, essa neotomae, a ovis e a suis também. A melitensis é de cabra, desculpa.
Essas são as mais comuns, mas os cães são susceptíveis a apenas essas duas primeiras aqui, a abortos e a canis. Como que um cão vai se infectar pela essa brucela abortus? A partir de, por exemplo, restos placentários de um bovino que estava infectado com brucelose. Entenderam? Ele teve contato e assim vai. Isso eu vou falar mais para frente. Mas fica a dica: não existe brucela bovis. Isso eu já vi, eu não esqueço até hoje, desde a graduação, a professora que eu tinha de doenças infecciosas, ela sempre colocava lá como uma questão: qual que é o agente transmissor da brucelose nos bovinos? Aí coloca lá brucela bovis, brucela abortus, canis, melitense, blá, 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 e quase todo mundo ia em qual? Na bovis. Nem existe essa aí, é apenas o nome ali, e isso gera confusão mesmo. Até em prova de concurso, quando vocês forem para fazer, provavelmente alguém coloque isso só para confundir mesmo. É brucela abortus, as do bovino. Joia? Então vamos para frente aí, pessoal. Geralmente, em relação ao cão se infectar pela brucelose, ele não é um disseminador da doença. Por exemplo, ele vai apresentar a doença e vai passar para outros assim. Não, os seus restos ali, placentários, essas coisas, vão transmitir para um outro cão, mas não para outras espécies. Mas como que é a disseminação, por exemplo, da brucelose abortus do cão para um outro bovino? Qual que é o hábito do cachorro? Bom, quem mora em sítio, quem mexe com grandes animais, já tem uma noção melhor disso. A vaca pariu. Muitas vezes ela não ingeriu todos aqueles restos placentários ali que ela ingere no pós-parto, né? Aí o que acontece? Vai o cachorro, aquele que está rodando lá na roça lá, ele vai pegar esse resto placentário e vai mordendo aquele negócio como se fosse brincando e levando para tudo quanto é canto. E o que vai acontecer com essa bactéria que está ali presente nesse resto placentário? Ela vai ser dispersada no pasto ali todinho. Aí o bovino vai, come aquele pasto contaminado, tem a infecção de novo. E assim vai espalhando essa infecção. Essa é uma das maneiras de infecção. Por isso que o cão não é um disseminador de outros tipos de brucelose. No caso dele, está infectado. Por exemplo, o cão está positivo brucelose, fizemos um PCR, qualquer outro exame, ele não transmite para o outro animal facilmente, mas ele pode ser um carreador dessa bactéria, por exemplo, nesse caso que eu comentei. Vocês entenderam isso? Essa é a maneira mais comum de ter a infecção de brucelose do animal no pasto. Entenderam? Então, joia, pessoal. Só colocar mais um aqui. Mas como que é a infecção dos animais? De qualquer um. Olha como é que é interessante isso aqui. Deixa eu pôr aqui. A infecção dos animais, vamos colocar de bovinos, gatinos, bovinos, felinos, canídeos e etc. Geralmente pelo contato oronasal, durante o estro, por quê? A cadela está positiva para a brucelose, está apresentando a bactéria ali. O que vai acontecer? Durante o cio, como é que é o contato ali dos cães? Não é cheirando a vulva da cadelinha, não sei que feromônio, que cheiro que tem a vulva da cadela, mas o cão é o hábito dele ali, ou seja, vai ter contato com a bactéria. Secreções vaginais dessa cadela também pode apresentar. De um cão com o esmegma dele ali, pode apresentar também. Isso nesse contato oronasal ali, do lamber, no cheirar as partes de um cão do cão e da cadela. Durante o acasalamento também, ou seja, a partir do momento que está tendo coito, pode ter essa infecção também, porque vai ter o contato pênis-vagina da cadela, um dos dois pode estar infectado e ambos podem ter essa transmissão ali. Pode ter de maneira congênita,
ou seja, a mãe passar para os filhotes, através também do contato da urina e do sêmen de um animal contaminado. Isso é uma via que ele vai, cheira ou lambe o local onde tem a urina ou o sêmen de um animal contaminado e pode se infectar. Mas isso, vamos supor, o animal urinou, ele teve secreção e ficou em algum local, por exemplo, uma cadela no Oeste, essa secreção ficou em algum lugar. A partir do momento que a gente tem um ambiente propício, com nutrientes, umidade controlada e temperatura ok, isso aqui vai viver o quê? Essas bactérias vão viver 2 meses no ambiente. Pensa comigo, uma bactéria vivendo 2 meses, a gente fica nessa. Vamos pegar, por exemplo, o coronavírus. Eu estava até vendo um vídeo bobo no Instagram, sei lá, WhatsApp esses dias. Tipo assim, chega em casa, lava a garrafinha toda, porque pegou, comprou lá no supermercado, mete álcool, faz tudo. Mas e aí? Quem garante que essa bactéria, ou no caso do coronavírus, vive 3 dias aqui? Isso era o comentário do vídeo, né? Ah, não dá para saber, mas em condições ideais, a bactéria pode viver cerca de 2 meses no ambiente. Ou seja, ela pode contaminar muito mais gente por causa dessa sobrevida que ela tem no ambiente. Entenderam isso? Tranquilo aí? Então tá beleza. Então até aqui tá de boa. Como é que é a patogenia disso aí? Agora já começamos até a falar mais bonitinho um bocado, né? Por exemplo, urina contaminada com a brucelose. Deixa eu ir aqui por partes, né? Vai ter contato com a conjuntiva da mucosa oral ou nasal. Materiais de secreções de abortamentos e secreções vaginais. Vai também ter o mesmo contato. A partir do momento, vamos retomar a imunologia lá do primeiro semestre, né? A partir do momento que entra um micro-organismo no nosso organismo, ó, fica até grande, né? Um micro-organismo no nosso organismo, o que, que vai ocorrer? Vai ter atuação de quem? Isso dos fagócitos, dos macrófagos, do sistema fagocítico sistema monocitário fagocítico, ou fagocítico monocitário, que é o SFM aqui. Mas isso vai acontecer tanto na conjuntiva oronasal quanto na mucosa genital durante o coito, por exemplo. A partir do momento que inicia essa primeira ação ali a primeira linha de defesa do sistema imune, que é esses aqui, ó, fagocitose pelos neutrófilos e macrófagos, muitas vezes pode debelar essa infecção, pode consumir todo esse micro-organismo, mas pode ter uma resposta ineficaz. Aí começa quem? Uma resposta imune adaptativa, mas não é o caso ainda. Passou ali, chegou, teve aquela apresentação de antígeno, esse antígeno vai para onde? Para os linfonodos regionais. Vamos pegar, por exemplo, se foi oronasal, vai para os submandibulares ali, por exemplo, o início ali, a entrada, um dos primeiros linfonodos que tem nesse sistema mais próximo ali. Pode ter uma replicação dentro desses linfonodos. A partir desses linfonodos, a gente vai ter uma bacteremia. O que é bacteremia? A bactéria correndo na corrente sanguínea ali. E isso pode ser de 6 a 36 meses. Ou seja, muitas vezes o animal teve contato com isso, ó. Por exemplo, adotei um cachorrinho da rua. Tá, beleza, o cachorro foi adotado, só que eu não tenho histórico dele. E isso é comum. Todo mundo que adota um animal da rua, a gente não tem um histórico formado dele ali. Mas aí o que vai acontecer com isso? Aí, vamos supor que 6 meses ele teve contato com essa brucelose. Ou até o animal de casa mesmo, a gente não sabe ali. Aí que pode ter a migração dessa bactéria para onde? Para o disco intervertebral,
causando uma discoespondilite, aí o animal começa a apresentar uma alteração na coluna. De onde que vem isso? Quando vai ver, pode ser o quê? Uma brucelose. Entenderam? Pode ter uma uveíte nos olhos, sem uma causa definida. Muitas vezes o diagnóstico fica complicado, por quê? Pela ausência do histórico ali. Pode ter uma glomerulonefrite, por conta dessa bacteremia. A Caroline perguntou a seguinte coisa: durante a bacteremia, ele vai estar disseminando a gente? Provavelmente pode estar disseminando. Não dá para a gente afirmar corretamente, mas provavelmente está disseminando tudo ali. Aí o que vai acontecer? Nesse período também ali, nos linfonodos do trato genital do macho, pode ir para a próstata e vai ocorrer o quê? A eliminação na urina. Isso nessa época. Igual eu falei, pode sim, não. Vai estar eliminando. No epidídimo, vai ter na secreção seminal desse animal também. Na fêmea grávida, vai ter pela secreção vaginal, pode apresentar infertilidade, aborto, filhotes fracos. No macho, pode apresentar uma orquite. O que é uma orquite? Uma inflamação testicular. Pode apresentar uma atrofia testicular, anormalidade dos espermatozoides e também uma infertilidade. É o mesmo esquema na fêmea. Ambos podem causar uma infertilidade. Um caso simples disso aí, antes de eu vir para São Francisco, para Araquari, essas coisas, quando eu estava lá em Blumenau ainda, um amigo meu que foi estagiário meu lá na FURB, ele tem um casal de dog alemão, só que, tipo assim, tinham criado, se eu não me engano, 12, a esposa dele estava grávida, e dessa cadela que estava só... Tipo assim, ela pariu, todo mundo nasceu, beleza. E só começou a morrer filhote. Morrer. Sobrou uns 5, mais ou menos. E era cada filhote desse tamanho, assim, só filhote grande. Uma das suspeitas poderia ser a brucelose. A gente fez até o PCR para brucelose, para quê? Para descartar a possibilidade, já que a esposa estava grávida e no terço final da gestação. Imagina. Mas não condizia e a gente não conseguiu chegar a um diagnóstico, mas uma das características é o quê? O aborto e filhote fraco. Era o que a gente tinha. Mas geralmente o aborto é no terço final da gestação também da cadela. E não foi o que ocorreu. Nasceu todos os filhotes, mas morriam rapidinho depois. A gente não conseguiu chegar a um diagnóstico. Mas entender o que pode causar nos linfonodos na região do trato genital, até aí beleza, né? É que de vez em quando eu acho que eu embolo as palavras e não sai nada e talvez vocês ficam sem entender. Outra coisa que pode ter, igual eu comentei, tem a ação do sistema fagocítico mononuclear ali, que vai multiplicar no baço, no fígado e nos linfonodos ali, essas células, podendo ter uma hiperplasia retículo-endotelial, não me perguntem isso aqui, e pode ter uma hiperglobulinemia. O que é isso? Excessos de imunoglobulinas no sangue. Aí uma das sugestões que pode ser é o quê? Fiz o exame de sangue, deu proteína elevada, aí a gente tem a reação proteína, albumina e globulina. Tá a globulina muito mais alto que a albumina, logo nós vamos ter o quê? Um sinal indicativo de uma infecção presente ali nesse animal. Aí a gente tem que pesquisar. Mas isso aqui é basicamente a patogenia dessa doença. É bastante coisa? É, mas é simples. O que nós temos que lembrar é o quê? Contato das mucosas, tanto oronasal quanto a genital, vai ter a primeira linha de defesa ali, que é o sistema fagocítico monocitário. Muitas vezes ele é ineficaz, como ele tem a apresentação do antígeno no linfonodo ali, na região de folículos, essas coisas, onde célula B e T vai migrar para os linfonodos regionais,
ali nesses linfonodos pode apresentar uma replicação dessa bactéria que vai ocorrer o quê? Uma bacteremia, essas bactérias vão correr na corrente sanguínea, vão para rim, olho e discos invertebrais e também para os órgãos genitais, aí ocorrendo a disseminação e a clínica da doença. Acho que eu falei tudo que eu enrolei um tempão para falar em menos de 1 minuto. Joia isso aí? Então vamos dar continuidade. Os sinais clínicos que esses animais com brucelose vão apresentar. Raramente os adultos vão apresentar algum sinal clínico assim muito evidente. Geralmente os sinais clínicos que os cães adultos vão apresentar são alterações reprodutivas em animais adultos. Só alterar aqui, que vergonha que tem trem escrito errado. Bom, que eu acho que vocês nem repararam. Animais adultos e férteis. Geralmente pode apresentar aborto no terço final da gestação, sem o animal apresentar nenhum outro sinal clínico, nem sinais clínicos inespecíficos. Ah, mas pode apresentar uma linfonodomegalia, um aumento, um linfonodo reativo? Pode, mas um linfonodo reativo é um sinal muito inespecífico. Geralmente, quando tem esse aborto no terço final da gestação, ele vai apresentar um feto com já sinais de morte há mais tempo. É como se ele tivesse no início de uma decomposição ali. Quando vocês verem em reprodução, não sei que semestre vocês fazem a reprodução, se já estão fazendo, vocês vão ver alterações, ou na patologia, que é que vocês estão fazendo agora, alterações nesses fetos ali, beleza? Ah, se ele morreu na hora desse abortamento, o que vai acontecer? Esse produto do aborto ele vai estar diferente, vai ter características diferentes. Ah, mas ele morreu há mais dias, já tem sinais de reabsorção, apresenta edemaciamento e etc. Mas não vamos entrar nesse mérito aí. Esses animais vai ter uma ciclagem diferente, vai ter alterações nessa reprodução. Os machos muitas vezes montam e não apresentam uma fecundação. Se fossem grandes animais, a gente tinha uma alta taxa de retorno ao cio. Pode apresentar nos machos edema escrotal, isso é um sinal comum, linfadenomegalia, eu já tinha comentado, e alterações neurológicas. Por que dessa alteração neurológica? Principalmente por causa dessa infecção no disco intervertebral. Perfeito? Entenderam isso? Então, tá tranquilo. Então, vamos lá. Vamos dando continuidade. Para a gente diagnosticar isso aí, o que a gente pode fazer? Espera aí. A gente pode coletar o sêmen de um animal suspeito e fazer teste sorológico nele, para ver se tem um antígeno dele, por exemplo. Podemos fazer a sorologia desse animal, para ver se tem imunidade apresentada, qual imunoglobulina estaria presente se esse animal já tivesse tido contato com a brucelose. Vocês aí que fizeram imunologia no semestre, não, no ano passado. Essas coisas é bom gravar por causa do coronavírus aí também, toda hora falando na televisão, né? Não seria o IgM, não? Até escrever aqui, né? IgM de memória. Ó. O que vocês acham? Ou é o IgG mesmo? O que vocês acham, pessoal? Vamos acordar aí, eu tô vendo que vocês estão dormindo. Então, pessoal, é o IgG mesmo. O IgM, geralmente, ele está correlacionado com infecções
mais recentes, ou seja, se o animal está fiz um teste sorológico nele, apresentou IgG e IgM, pode ser que essa infecção esteja presente ainda nesse animal, é sugestivo. Isso são coisas que a gente vê no... Como é que fala? A gente tem visto em grande quantidade aí, falando no caso desse coronavírus aí, beleza? Então, lembrem disso aí. IgG é o de memória. IgM, apesar do nome IME, não é o de memória, beleza? Testes imunológicos também podem ser feitos, que é, no caso, esse que eu comentei com vocês. O exame de PCR, onde fragmentos de DNA da bactéria serão localizados tanto no fluido seminal ou quanto no soro sanguíneo. Esse é um exame com uma sensibilidade muito mais alta. Deu positivo, a gente não tem como refutar isso aí. E também a partir do isolamento dessa bactéria. São maneiras de diagnosticar isso facilmente. Beleza? Então, vamos dando continuidade a isso aí. Para a gente tratar isso aí, é simples o tratamento, mas não é recomendado realizar o tratamento desses animais. É muito importante, atendi um caso de brucelose, notificar a Secretaria de Saúde e tal, para fazer uma pesquisa epidemiológica para saber se tem outros casos, para identificar a origem disso aí, por exemplo. No caso dos pequenos animais, muitas vezes é indicado até eutanásia como forma de controle. Castrar esses animais é recomendado, principalmente que a forma de contágio, como que é? Através pode ser contato oronasal, mas principalmente com o coito desse animal. E o resultado do tratamento, muitas vezes, é incerto. A gente vai, trata, e quando vai ver, o animal ainda está infectado. Principalmente porque a área de atuação do antibiótico ali não vai atuar corretamente. Perfeito, né? E uma das principais coisas que nós temos que fazer é o quê? Orientar os criadores e tutores desses animais para que evitem, tenham uma posse responsável, que é uma das principais coisas que a gente tem que pensar, que é a posse responsável desses animais, e principalmente manter o controle desses animais ali. Opa, vamos supor, eu sou um criador. Mas essa cadela está repetindo o cio, está abortando e tal. Vamos investigar isso aí, porque você pode condenar todo um plantel por causa disso. Imagina você vender, quem trabalha com canil, vender um exemplar de um animal contaminado. Isso dá uma dor de cabeça do cão, literalmente. Beleza? Isso aqui é o que nós temos para falar de quê? De brucelose. Sinais clínicos, bem de boa, bem tranquilo. Então, vamos falar do botulismo. Eu, por experiência própria, eu posso comentar que eu já acompanhei um caso de de botulismo em um cão, e eu achei uma das coisas mais diferentes que eu já vi até hoje. É bem diferente mesmo isso aí. Mas o que é o botulismo no caso? É uma doença neuroparalítica. O que é uma doença neuroparalítica? Que paralisa os nervos, em poucas palavras, né? Falando leigamente isso aí. Geralmente não, né? Ela é resultado de uma intoxicação por uma neurotoxina. É um bastonete, o Clostridio botulinum, é da família dos clostrídeos, né? É um bastonete gram positivo e aeróbico. Eu ia colocar, ele é anaeróbico, isso aqui tá errado, tá, pessoal? Os clostrídeos, geralmente, eles são anaeróbicos. É uma bactéria saprófita que consome matéria orgânica em decomposição e forma um esporo. Esse aqui que é o problema, que esse esporo ele é muito resistente no ambiente.
mas resistente pra caramba mesmo. O que seria isso? Ah, ele pode ficar no frio, ele pode ficar no úmido, ele pode ficar no calor, que ele não vai embora, ele não é eliminado facilmente. Joia? Não sei se vocês, meninas aí da turma, já que é a maioria, sabia que o Botox é através da bactéria, a toxina botulínica, que é através dessa toxina produzida pelo Clostridium botulino. Por isso que usa-se, porque ela é uma neurotoxina para tirar essas rugas de expressões iguais a minha aqui, ó. Se eu tivesse isso aí, eu ficava com a testa retinha, era aquela pessoa sem expressão, sem nada, mas do jeito que eu tenho, e os pés de galinha também diminuem todos, e eu tô até com pouco. Então, essa toxina, ela é produzida em situações anaeróbicas e com baixa acidez e com baixo teor de solutos. Ou seja, quanto essa bactéria morre. Eu falei uma informação aqui, ó. Essa informação aqui está correta. É aeróbica mesmo. Apaguem aí o que eu tinha comentado. Ela é aeróbica mesmo. E o que acontece? A liberação da toxina vai acontecer quando tem baixo teor de solutos, quando tem uma desidratação dessa bactéria, em poucas palavras, né? E aí a gente vai ter 7 tipos de neurotoxina, de A a G. Dessas toxinas, neurotoxinas aí, as que são associadas em doenças em humanos são quais? A, B, E e F. A D vai ser presente em herbívoros, vamos pensar aqui os bovinos, por exemplo, que é comum de ter botulismo nos bovinos, e a tipo C vai estar presente em aves e carnívoros. Tá? Qual que a gente usa para fazer essas aplicações na peça, nos pés de galinhas, essas coisas? É a tipo A, que é o botox do tipo A ali, que é a toxina botulina. Beleza isso aí? Entenderam mesmo? Parece que sim. Então, beleza. Então, a gente tem nos herbívoros a tipo D e a C vai estar carnívoros e aves. Aí a gente pode utilizar o C de carnívoro aí para gravar isso aí. Uma coisa que é muito importante, tá a bactéria lá. Deixa eu pegar a bactéria aqui. Tá a bactéria bonitinha aqui. Olhem para o lado de cá aqui, pessoal. Tá a bactéria bonitinha aqui na minha mão. Essa bactéria aqui, ela viva, ela não secreta essa toxina no ambiente. Ah, tô com raiva, eu vou soltar essa toxina. Não. Como que vai ocorrer a liberação dessa toxina? Vocês têm noção como que é feita? Alguém tem alguma ideia disso aí? Hein? Isso aí. Pelo menos responder é a melhor coisa que tem. A bactéria está aqui, bonitinho. Se essa bactéria está viva, íntegra, ela não vai liberando essa toxina para o ambiente. O momento que vai ocorrer essa liberação, quando essa bactéria morre, quando ela é destruída, em poucas palavras ali, como lise celular ou mas principalmente através da lise celular, que ela tem esse rompimento aí. Os esporos, eles vão germinar, vão ter o crescimento bacteriano, mas quando morrer, que vai ter a liberação dessa neurotoxina. Beleza? Em poucas palavras, é isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Aí, no meio anaeróbico, que ela vai ter o quê? A chance de morrer ali. O botulismo, geralmente, ele é causado pela ingestão da toxina pré-formada. Igual eu comentei, se a gente ingerir a bactéria, muitas vezes não vai dar nada. Por quê? A toxina não está formada ali. Isso vai estar presente mais em alimentos enlatados com conservação inadequada. Não sei se a mãe de vocês falou assim, aliás, a mãe, a namorado, o cônjuge, sei lá quem é. Eu, por exemplo, quando vou com minha namorada no supermercado, essa lata tá meio inchada. A gente hoje tem noção, né? Lata
Um enlatado inchado já correlaciona com o quê? Fermentação, e que isso está estragado, já não vale a pena comprar. Ou seja, temos sempre que tomar muito cuidado com os alimentos enlatados e principalmente com uma conservação inadequada, que não foi feito direitinho. Em adultos, em humanos, pode apresentar alguns sinais clínicos e em crianças pode ser sinais diferentes. Em crianças, a imunidade não está muito bem estabelecida e não consegue debelar essa infecção, essa toxina muito facilmente. Nos humanos, por exemplo, no sistema digestivo do ser humano, ele já tem o quê? Bactérias na sua flora ali que conseguem controlar o crescimento bacteriano do Clostridium, não causando assim a produção da toxina quando tem a lise. Agora, no recém-nascido, por exemplo, que tem sua flora bacteriana ainda bem escassa, não está bem formada ainda no intestino, aí o que acontece? Ele tem o contato com o negócio, a bactéria vai crescer, ela pode morrer ou por algum negócio e é eliminada a toxina. Aí o sinal é pior. Nos adultos, como já tem uma flora ali que controla esse limiar ali, o que vai acontecer? Ele não vai praticamente ter sinal clínico nenhum. Perfeito isso aí? Uma das coisas que eu coloquei até essa imagem de fundo, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, o melzinho ali, por isso é uma das indicações de não fornecer mel para recém-nascidos ou crianças até 1 ano ou 2, não sei, por causa disso. Pode ter esporos ali, esses esporos vão germinar no sistema digestivo dessa criança e aí pode ocorrer a liberação da toxina botulínica. E aí pode levar a criança até a óbito. Beleza, é isso aí? Vocês sabiam isso do mel? E mel é um trem bom. Mas tem que tomar cuidado com isso aí. Então, perfeito, pessoal. Vamos lá. Em animais adultos, como eu tinha comentado com vocês, é difícil a colonização do Clostridium no intestino por causa da flora intestinal que já tem ali. Ela controla isso ali um bocadinho. Aí, por isso, causa uma resistência a essa bactéria ali. Essa colonização, como eu tinha comentado das crianças, vai ocorrer com animais com uma baixa flora, que geralmente são aqueles que estão utilizando antibióticos a uma cara ou tem uma imunoincompetência ali. Mas o principal é o quê? Que está utilizando o antibiótico, ou como é que chama aquele antibiótico, gente? De 20 a 40 miligramas por quilo, via oral, BID, eu não vou lembrar o nome não, mas é um zol da vida. A fonte, tipo assim, tá, meu cachorro tá lá com sinais de botulismo. Qual a origem disso aí? Não dá para saber, a gente não vai conseguir inferir a origem certinha. Só se, por exemplo, eu vi o cachorro, igual tá esse urubu aqui, ó, comendo carniça. Tá, se ele tá comendo carniça, provavelmente pode ter sido dessa carniça, porque o que comentei com vocês aqui é uma bactéria saprófita, que ela atua na decomposição em material em decomposição. Mas muitas vezes a gente vai dar um produto enlatado para o cão. Patê, como é que chama o negócio? Pet Delícia. Eu não esqueço, na época que lançou esse patezinho, Pet Delícia, não sei se vocês conhecem o Pet Delícia, numa clínica que eu trabalhava em Belo Horizonte, isso em 2012 ou 2013, não sei. Caramba, eu tô velho. Essa latinha, tipo assim, o pessoal vendia e tal, é um produto muito bom, mas foi uma latinha isolada. Na hora que eu abri ela assim, ela foi igual abrir um refrigerante. Eu falei, eita, isso aqui não tava bom, que ela só deu aqui, igual de abrir uma cerveja, aí esse a gente não deu para o animal, mas tipo assim, tava fermentando e tudo mais,
tem sempre que tomar cuidado com esses alimentos enlatados. Patês, alimentos para cães e gatos enlatados, tem que tomar muito cuidado. Mas, no caso do Bet Delícia, ele é joia. Isso foi um caso isolado que pode ocorrer. Se eu não fosse uma pessoa letrada, que tivesse um tiquinho de leitura, eu virava no potinho do cachorro lá, abriu assim, é que deve ser uma cervejinha para o cachorro. Entendeu? Tem que pensar bem no produto, do mesmo jeito que você vai consumir um produto, ele tem que estar ok, tanto para a gente quanto para o animal. Nada de dar resto de comida em decomposição, porque pode ter uma bactéria de origem saprófita, beleza? O que acontece? A gente vai ingerir essa bactéria ali. Por exemplo, estava a bactéria na latinha, igual comentei com vocês, ela morreu, porque fermentou, ficou sem oxigênio, essas coisas, e liberou a toxina. Aí ingeri aquilo ali. Essa toxina vai ser absorvida na parte inicial do intestino delgado. Eu vou mostrar um vídeo para vocês ali. Vai para o sistema linfático. Do linfático vai para a circulação sanguínea. Aí a gente vai ter uma toxemia, que vai o quê? Espalhar essa toxina por todo o organismo. Só que essa toxina, ela tem um peso molecular bem elevado. Para entrar, para atravessar essa barreira hematoencefálica, não é tudo que passa. Senão a gente bebia água igual eu estou bebendo aqui, ela já chegava na minha cabeça lá rapidinho, mas a água passa, né? Mas, por exemplo, estou bebendo um café e, opa, subiu a cabeça. Não é bem assim. Ela não passa bem, ou seja, ele vai ser apenas os sinais neurológicos periféricos. A gente não vai ter sinais neurológicos centrais. Não vai ter uma convulsão, não vai ter um nistagmo, não vai ter outras alterações, um head tilt, essas alterações que são centrais ali. Beleza? Entenderam isso? Dá um ok aí para vocês entenderem isso direitinho. Então, beleza. Que isso é bem tranquilo. A gente tem sempre que lembrar que botulismo não dá sinais nervosos centrais. Se o animal está apresentando sinais nervosos centrais, descarta botulismo. Pode ser outra infecção, por exemplo, uma sinomose da vida. Joia? Então, vamos lá. Esse é o videozinho. Vocês conseguem ver ele aí bem? Eu vou desligar minha câmera aqui. Senão eu coloco no YouTube. Será que eu dei pausa? Dei. Ele não tem um áudio, não. É só para vocês entenderem. Ó, essa bactéria morrendo e tá vendo os azulzinhos aqui são a toxina sendo liberada. Essa toxina que a gente ingere ali contaminado, um alimento contaminado com essa toxina, vai entrar no sistema digestivo, vai entrar algumas toxinas no sistema linfático, através que órgão que era esse aí? O pâncreas, e essa toxina vai cair na corrente sanguínea. Isso que eu tinha comentado no slide anterior. Aí ela vai correr na corrente sanguínea, algumas são conjugadas e eliminadas ali para o sistema imune. E disso aí vai para a musculatura. Olha a musculatura normal como ela fica. Olha aí. Ó. Aqui tem a artéria, bonitinho, os nervos, e esses vermelhinhos aqui que a gente vê aqui, ó, é a musculatura contraindo. Os sinais são enviados através dos nervos, mas a partir do momento que a toxina chega nesses nervos, o que vai acontecer? Aqui são as acetilcolinas que são liberadas para fazer a neurotransmissão ali, né? Para ter a contração normal do músculo. Aí, a partir do momento que essa neurotoxina chega, o que ela vai fazer? Vai entrar aqui por esse receptor. Olha aí. Ele entrou bonitinho. Aí ele quebra em duas cadeias, né? A cadeia pesada e a cadeia leve.
tem essa endocitose, aí esse fagossomo aqui, ó, ele vai liberar a cadeia leve que vai, tipo, cortar essa passagem de quê? Desse neurotransmissor para o músculo. E vai só acumular acetilcolina aqui em cima bonitinho. Aí o que vai acontecer? Não vai fazer a neurotransmissão. E aí? O músculo vai ficar o quê? Paralisado. Entenderam isso? É bem simples isso aí. A gente colocando o vídeo dessa maneira, eu vou passar o link desse vídeo para vocês no WhatsApp para ficar mais fácil, sabe? Aqui, então vamos passar para o próximo. Isso aqui é no caso da acetilcolina também. Olha lá. Entenderam? Isso aqui volta de novo, né? No caso, a toxina botulínica, deixa eu voltar eu de novo aqui, né? A toxina botulínica, nesse caso aqui, ó, ela, tipo, blinda a acetilcolina de ser liberada para a musculatura para estimular a contração. Isso que funciona onde? Na pelezinha aqui, dessas rugas de expressão, não sei nem fazer pé de galinha, nos pés de galinha, no cantinho ali, a gente tem que pensar dessa maneira. Assim que haja essa toxina botulínica, ela vai interromper esse sinal nervoso para a musculatura, impedindo esse movimento do músculo. Perfeito? Então, vamos para frente, pessoal. A principal característica que a gente tem da... Opa! Voltou o negócio. A principal característica que a gente tem dessa doença é o quê? A paralisia flácida. O que é uma paralisia flácida? É aquela que você pega a mão e molha o membro do animal. Ele não vai responder. Você põe o cachorro em pé, ele cai molinho ali no chão. Ele está em pezinho aqui, ó, e cai todo mole. Ou seja, é uma paralisia flácida. Diferente da doença que nós vamos falar semana que vem, que é o quê? O tétano. O tétano é uma paralisia espástica. O animal fica rígido, durinho ali, vai ficar todo travadão. Beleza? Geralmente começa com uma fraqueza dos membros pélvicos e evoluindo cranialmente isso aí, evoluindo até uma quadriplegia. Muitas vezes pode ocorrer mega esôfago, porque o esôfago também é um músculo, tem essa paralisia do esôfago e não tem o peristaltismo ali desse esôfago. Joia? E isso pode evoluir de tal maneira que pode ter uma paralisia flácida de quem também? Do diafragma. Teve essa paralisia, o que vai acontecer? O bicho vai morrer, beleza? Por quê? Não vai respirar mais. Geralmente, esses sinais clínicos, dependendo da quantidade de neurotoxina ingerida, pode apresentar 6 horas após a injeção dessas toxinas a 6 dias. Imagina, você não tem um histórico do animal, o animal 6 dias depois ele está todo mole lá. Até você descobrir o que é um pouquinho mais difícil. E quanto mais rápido a gente descobrir o diagnóstico ali, fechar o diagnóstico, melhor o prognóstico. Porque se você demorar para achar ali o que é, pode piorar. E quanto mais rápido, ou seja, se em 6 horas apresentou os sinais clínicos ali, muito pior o prognóstico. Conte que? Porque teve uma carga de neurotoxina muito grande e a chance de paralisar até o diafragma ali é muito grande.
Do campo que eu acompanhei em Belo Horizonte há 7 anos atrás, ele era um shih tzuzinho, provavelmente a injeção pode ser de um patê em lata, algo do tipo assim. E era uma paralisia bem flácida, bem característica mesmo. Travou nas 4 pernas sem movimento nenhum, nem nada. Um latido xoxo, frouxo. Algumas outras doenças apresentam essa paralisia flácida também. A neuro... Gente, como é que vai chamar a doença? Neuroleptonogesia, não. Eu vou lembrar depois, mas é uma paralisia pelo carrapato. Eu só ver o nome aqui que eu esqueci. Paralisia do carrapato, que é a neuro... eu esqueci o nome da doença, mas o nome técnico, né? Mas o nome popular é paralisia pelo carrapato. É bem tranquilo isso aí. Mas esse foi tratando. O que você tinha que fazer de tratamento disso aí? Tratamento suporte, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo aí. Olhem para vocês verem que interessante esse vídeo, que é um exemplo de caso. Opa. Vocês conseguiram ouvir o latido do cachorro como estava? Bem assim, xoxo. Olha aí, uma coisa que é engraçado, que ele come normal, mas tem uma dificuldade em manter o alimento na boca, uma disfagia. O alimento vai e cai da boca para o lado. Vou colocar a canetinha aqui, que fica mais fácil. Olha aí. 24 horas depois que ele entrou no internamento lá, melhorou a respiração, logo já conseguia ficar em pé sozinho, né? Melhorou o ânimo, ele estava um pouco apático também. Olha lá, 48 horas depois já tinha uma sensibilidade à dor, já, conseguir remover o membro. Um déficit proprioceptivo nas 4 membros. Olha lá, não conseguia manter o membro em estação. Ó, no lugar certinho, né? Desculpa. Esses testes proprioceptivos vocês vão fazer em semiologia, bonitinho, para entender. Que nada mais é que ele teria que voltar o membro à posição natural dele, não ficar com o membro voltado de uma maneira errada.
4 dias depois ele já conseguia se movimentar melhor. No 6º dia já voltou a apoiar os membros torácicos. Ou seja, a evolução ela começa da doença, ela começa de trás para frente e o retorno é ao contrário, de frente para trás. 11 dias depois, ele já conseguia se mover sem dificuldade, os 4 membros, e se apoiar, né? Olha lá, que ele cai facilmente, essas coisas. Mas já consegue se movimentar, né? É uma evolução, né? Aí, 12 dias depois do início dos sinais, já começou a ficar sentado e começar os primeiros passos aí, né? 2 semanas depois, já estava andando, mas a gente nota ainda uma dificuldade, uma ataxia discreta ainda no movimento desse membro desse animal. Mas senta. Chegou ao diagnóstico através da anamnese e os sinais. O tratamento foi apenas de suporte, fluidoterapia inicial para corrigir desidratação, fluido de manutenção e protetor hepático para metabolizar a toxina. Mudou a soltura, essas coisas, a leitura é rápida, né? Mas o ideal é o quê? É necessário tempo para esse sucesso nesse tratamento. Não é uma coisa assim da noite para o dia, demora um pouquinho. Mas o tratamento, vamos passar o slide aqui. O diagnóstico basicamente foi feito em quê? Anamnese e sinais clínicos. Tá, mas pode ser outras doenças também. Por quê? Esse animal não vai apresentar alteração nenhuma laboratorial. Ah, mas pode aumentar enzima hepática? Pode, mas discreto. Não vai apresentar alterações patognomônicas indicativas dessa doença. Pode-se realizar também uma eletromiografia para saber como que está a passagem do sinal neurológico ali, mas também é um exame bem inespecífico. Para diagnóstico definitivo, para a gente conseguir confirmar assim, batata que é botulismo, o que a gente faz? Diagnóstico através da identificação da toxina, através do soro, do vômito, das fezes, conteúdo gástrico, e até mesmo do alimento suspeito. Por exemplo, eu acho que é aquele patê lá. Pega aquele patê e mando para o laboratório para fazer esse teste. Como que é feito esse teste? Eles vão inocular por exemplo, essa secreção, ou esse alimento, ou o que seja, em camundongo. Se o camundongo apresentar os sinais ali, o que vai acontecer? Positivo. Entendeu? Ali que a gente vai conseguir identificar a toxina certinho, porque através de um outro animal, um cobaia no caso. Beleza? Em relação a tratamento, a gente não tem um tratamento assim, é batata, tá com toxina botulina, o que eu vou usar? O antitóxico. O antitóxico que resolve. Velho, não existe um antitóxico nesse caso, um antitoxina. Existe, no caso, para a toxina A, B e E, porque são as que acometem os humanos. Agora, a C e a D, que acometem os animais, não tem um antitoxina nesse caso, não existe. Mas essa antitoxina ela não vai funcionar se já está atuando ali. Por exemplo, o animal está travado das 4 patas, não paralítico de tudo, vai adiantar eu chegar com antitoxina? Não. Por quê? A toxina já está agindo lá no local.
O ideal é ele consumiu o alimento contaminado, essas coisas, aí sim que eu entro com essa antitoxina. Ele começou com os sinais brandos ali, levinho. Velho, para não evoluir, você vai e entra com a antitoxina. Mas adiantaria nos pequenos animais? Se a principal toxina é a C, se a gente não tem a antitoxina, não dá para fazer isso aí. Ela tem que ser antes da ligação e teria que ser uma antitoxina específica. Ah, no caso do vídeo ali, foi utilizado medicamentos protetores hepáticos. Pessoal, eu não dou aula de farmacologia, é uma coisa que eu aprendi na graduação e levo até hoje para a vida. Não existe um antitóxico e um protetor hepático, essas coisas, igual é utilizado em grandes animais. Aliás, tem o protetor hepático, alguns medicamentos que auxiliam na recuperação do fígado, não é um protetor hepático. O que seria um protetor hepático? Algo que blindasse ele ali. Tem medicamentos que ajudam o trabalho do fígado. Agora, os antitóxicos usados em grandes animais podem ser utilizados em pequenos também. Vou dar um exemplo de nome comercial, o Mercepton. O Mercepton, ele é a base de algumas aminoácidos. Mercepton. Deixa eu só ver o nome de que ele é o negócio aqui. Para que é indicado? Ele tem alguns aminoácidos, algumas vitaminas, ele tem acetilmetionina, nicotamida, pantotenato de cálcio, etc. Mas o que é interessante desse antitóxico, que é o Mercepton, por exemplo? Se o animal, o fígado dele está trabalhando para caramba para dar linha nessa toxina, ou numa bactéria, ou numa infecção ali, se eu entro com um antitóxico que tem mais ainda aminoácidos e proteínas, o que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar mais ainda esse fígado. Ou seja, não usa que você pode piorar mais ainda o quadro. Entenderam? Muitas vezes vocês vão ver em clínicas veterinárias utilizando isso aí até no soro e tudo mais, você vê aquele soro amarelo. Cuidado! Eu só digo cuidado. Tem estudos que apresentam que são positivos, na minha opinião, é extremamente danosa isso aí. Mas não tem nada assim como um protetor hepático. Tem medicamentos que ajudam a trabalhar esse fígado de uma maneira melhor, mas não que é um protetor que blinda esse fígado ali. Entenderam isso? A gente está caminhando para o final já, pessoal. Para a gente prevenir essas infecções para o botulismo, o que a gente faz? Cuidar com a alimentação do animal, isso que eu já tinha comentado com vocês, principalmente dos enlatados. Cozinhar os animais cozinhar os alimentos em uma alta temperatura, isso vai destruir a toxina. E também até os esporos, dependendo da temperatura de cocção. Para herbívoros, a gente tem vacinas para essa toxina, mas a gente não vai ter uma imunidade o quê? Vitalícia. A gente tem que realizar aplicações anuais. Nos herbívoros, a gente tem umas vacinas, por exemplo, a maldiana, essas coisas que é utilizado em bovinos em determinadas épocas, anualmente, dependendo do caso, e assim vai. Como em cães e gatos é incomum a ocorrência disso aí, o que a gente faz? Não tem vacina, beleza? E por que não vacina em humanos isso aí? Fica a pergunta, né? Por que a gente não vacina em humanos? Por que a incidência? Responder, senão a gente delonga muito essa aula. Já foi mais de 1 hora já. Porque a incidência também é baixa, a gente consegue controlar melhor a nossa alimentação e vamos supor se eu vacino para toxina botulínica e eu quero fazer um procedimento estético, por exemplo. Injetei o Botox aqui. Vai ter algum efeito? Não. Mas principalmente por causa do quê?
dos alimentos. A gente tem que tomar um cuidado e, principalmente, se a gente apresentar os sinais clínicos, com o humano a gente consegue deixar ele entubado, vamos deixar ele internado lá um bom tempo, coisa que não é factível, mas também não é tão factível a todos os animais. Imagina uma vaca com botulismo, você deixar ela lá entubada um mês. Não dá. Um cão, tem gente que paga, mas a grande maioria não. Mas assim vai, beleza? Pessoal, hoje a aula é basicamente isso aí. Alguma dúvida? Algo mais? Vamos encerrar então a gravação.